Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Biologia e essa é a nossa aula sobre folhetos embrionários e organogênese. Do que a gente está falando? A gente está estudando embriologia, que é a formação dos embriões, e essa formação ela se dá em várias etapas, em várias fases ao longo das semanas do desenvolvimento. Cada semana na vida do embrião são altas emoções, são altas mudanças. E a gente tem aquela fase chamada de gástrula, onde há diferenciação naquele embrião, onde ele era ali só uma bolotinha de célula, ele começa a se diferenciar e formar tecidos diferentes, tecidos esses que vão dar origem a diferentes partes do nosso corpo. E esses tecidos nós chamamos também de folhetos embrionários. E é nessa fase do desenvolvimento que esse embrião, ele começa então a esses folhetos tomarem cada uma as suas formas, as suas diferenças. Por isso o nome desse processo é organogênese. Então, organogênese, eu tenho a diferenciação desses tecidos e órgãos desses animais. Você já aprendeu quem são esses folhetos, mas caso você não lembre, os folhetos embrionários nós estamos falando de ectoderme, mesoderme e endoderme. Os três tecidos que esses animais eles vão desenvolver. E você pode se perguntar, né? Mas todos os animais, eles têm esses três tecidos? Pois é, nem todos. Então, os animais, e aqui falando de nós, falando de humanos, nós somos triblásticos. Nós temos esses três folhetos embrionários. Mas eu quero mostrar aqui para você algumas peculiaridades antes da gente aprofundar na parte da organogênese. Repare você aqui, exemplo de três cortes, está ali no corte no embrião, um corte assim transversal, a gente está vendo de frente, três cortes de animais triblásticos. Eles têm três folhetos embrionários. Você está vendo até as cores ajudam a te dar essa mensagem, né? Então a gente tem azulzinho, a ectoderme, a gente tem aqui em rosa a mesoderme e lá dentro a endoderme. Mas repare que há diferenças. A gente vai acabar utilizando essas diferenças para categorizar os animais, pois eles acabam sendo diferentes desde lá da sua embriogênese. Repare você que aqui eu tenho ectoderme, eu tenho mesoderme e eu tenho endoderme. Eu não tenho nenhum espaço entre esses tecidos. Eu não tenho nenhuma cavidade, essa cavidade que a gente chama de celoma. Esse animal ele não tem um celoma, não tem uma cavidade onde vão ter ali alguns órgãos. Então, eu categorizo esse animal triblástico como acelomado. Mas não, ele é triblástico, ele tem lá os três tecidos, mas ele não tem nenhuma cavidade, ele é acelomado. E a gente vai ter outros, que tem lá o ectoderme, tem o mesoderme, tem a endoderme, mas entre a endoderme e a mesoderme ele tem um espaço, ele tem uma cavidade, ele tem um celoma. Porém, há uma padronização. Para que eu categorize realmente como um celoma, ou seja, isso é um celoma, é quando ele é totalmente envolvido pela mesoderme. Esse aqui é uma parte do celoma em contato com a mesoderme e outra parte em contato com a endoderme amarelinho. Então, a gente chama de um pseudoceloma. Pseudo significa falso. Um celoma mais ou menos, pseudoceloma. Quais que a gente chama de celomados? Reais, os verdadeiros. São aqueles que aqui, ó, tá aqui a mesoderme rosa. Tá vendo que tem mesoderme rosa aqui e tem aqui. E que nesse espaço aqui é o celoma. Então, esses eu chamo de celomados. E quem são eles? Fiz uma tabelinha aqui fácil para te ambientar. A galera, então, tá aqui os triblásticos. Quem seria aí o acelomado? Estamos falando de plateumintos. Lembra dos vermes chatos, plateumintos? Planárias, tênias, um animal assim achatado, né, mais simplificado. Pois é, ele é um acelomado. Quem está no grupo, quem tem essa característica de ser um falso? Ele é o pseudocelomado, os nemateumintos. Nemateumintos também são vermes, mas são aqueles vermes cilíndricos, tipo o grupo das lombrigas. Tá aqui. E repare que no grupo dos celomados, a gente pega daí adiante anelídeos, grupo das minhocas, né, das sanguessugas, os moluscos, dos caramujos, do polvo, os artrópodes, grupo aí dos insetos, dos aracnídeos, os equinodermos, grupo da estrela do mar, ouriço do mar, e os cordados. Então, pegando aí o nosso bonde dos cordados, mamíferos, répteis, aves, peixes,
todo mundo desceu aqui, todo mundo desceu ao lado. E você deve ter reparado que eu dei um destaque aqui para os triblásticos, né? São os que têm 3 folhetos. Mas você percebeu que tem um grupinho ali que não tem 3 folhetos. Eles são diblásticos, eles só têm 2 folhetos. Que folhetos ele tem? Eles têm só a ectoderme e a endoderme. Quem são eles? Quinidários, águas-vivas, anêmona do mar, corais, são aqui os quinidários. E quem não tem nada? Tem nada, não tem folheto embrionário, é muito simplão, não tem tecido, não tem órgão. Estamos falando deles, né? Aqueles que não têm folhetos embrionários são os poríferos. As esponjas, aqueles animais sésseis que ficam no ambiente aquático. Pois é, eles não têm folheto embrionário nenhum. Aí você já olhou, entendeu? Ah, entendi. Então tem um grupo que não tem os diblásticos, mas a maioria aí dos grupos dos animais são triblásticos, né? Mas tá, mas e aí? Esses folhetos embrionários vão originar o quê? É disso que eu estou querendo saber. Eu quero saber dessa organogênese. O que vai virar o quê? A organogênese, ela se inicia numa fase do desenvolvimento embrionário que a gente chama de neurulação. Então, eu poderia até estar lá na nossa aula de neurulação parar para falar sobre a organogênese. Sim, começa ali. E quando eu terminar essa organogênese, ou seja, quando eu terminar o direcionamento e a formação desses órgãos, eu não chamo mais esse serzinho de embrião. Agora eu chamo ele de feto. Há um desenvolvimento maior, ele já está muito mais formado. Mas vamos ver. Quando a gente fala da ectoderme, a parte aí mais externa, a ectoderme ela vai gerar então, ela vai desenvolver a epiderme, então essa parte aí de revestimento do nosso corpo, interno e externo, as mucosas, mucosa oral, mucosa anal, ectoderme, que vai dar origem nas diferenciações. Assim como os anexos epidérmicos, unha, pelo, são anexos da nossa epiderme, também são formados a partir da ectoderme, desse folheto embrionário. O sistema nervoso, você vê aqui que está bem marcado, né? E quando você estudou neurulação, você viu isso, você, realmente, o tubo neural ele é formado a partir da ectoderme, né? Não é isso? Exatamente, né? E algumas outras cavidades do nosso corpo. Quando a gente fala, então, de mesoderma, você está vendo aqui essa porção mais interna, né? A mesoderma, ela vai originar a derme, que é a porção inferior da nossa pele. Então, quando a gente fala assim, eu posso falar assim, a pele, ela é originada de qual folheto embrionário? Não de qual, de quais. A epiderme, que é a porção superior, você viu que é de ectoderme. Mas a derme, que é a porção inferior, vascularizada, é de mesoderme. Assim como a parte de ossos e músculos, né? Então essa sustentação aí do nosso corpo vem de mesoderme, sistema circulatório, né? Vasos, coração e o reprodutor também. E já da endoderme, a gente está vendo aqui, ó, fiz uma marcaçãozinha aqui em roxinho para você ver aqui a cavidade, né? O arquêntero, né? Lá na gastrulação, quando inicia essa fase de formação do arquêntero, que é o intestino primitivo, então, endoderme vai originar justamente o quê? Sistema digestório e também o sistema respiratório. Então você entendeu, você relembrou sobre os folhetos embrionários, né, que você já tinha aprendido. Se você não tinha aprendido, você lembrou. Entendeu que entre os animais que têm 3 folhetos embrionários podem haver diferenças em relação ao celoma, a essa cavidade. Fiz esse resuminho para você de quem tem o quê. E por fim, você analisou os folhetos embrionários e viu quais regiões serão geradas a partir de cada um deles. Entendido? Temos então agora, finalizada essa organogênese, temos o nosso feto. Ele já aumentou a sua complexidade, não é mais só um embrião, agora ele é um feto. Fechamos então a nossa aula, foi um prazer ter você por aqui. Não deixe de tirar uma foto, fazer um print para você fazer seu resumo, estudar com calma. Até a próxima!